Sejam todos bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita da Consolação. Nós vamos elevar o nosso pensamento neste momento, agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por mais este momento de reflexão, de estudo, de leitura dos seus ensinamentos, pela compreensão que nos é dada pela doutrina espírita. Assim, agradecidos, nós pedimos permissão a Jesus para realizarmos mais uma preleção. E nós vamos ver hoje o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E esse capítulo, o título desse capítulo é extraído de uma afirmativa de Jesus, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, em que Jesus afirma, para os seus discípulos, para as pessoas que estavam lá ouvindo os seus ensinamentos, que ele não veio destruir a lei de Moisés, porque os judeus eram muito apegados à lei mosaica, toda a vida deles era regulamentada pelos ensinamentos de Moisés, mas Jesus vinha trazer uma nova compreensão desses ensinamentos. E já de início, Jesus afirma: eu não vim destruir a lei de Moisés. E fazendo esta afirmativa, Kardec escolhendo esta afirmativa de Jesus para o 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está também dizendo que a doutrina espírita não veio destruir os ensinamentos de Jesus, muito pelo contrário, veio trazer uma reflexão sobre eles. E para isso, para estruturar esse capítulo, Kardec vai fazer a sequência dos ensinamentos que foram trazidos dentro desta linha, de ensinamentos iniciadas por Moisés. Kardec vai fazer exatamente a ligação desses 3 momentos das revelações das leis espirituais. E ele começa falando de Moisés. Então ele fala que Moisés veio num tempo determinado para trazer a estruturação da religião judaica. Ele estabelece regras por escrito, ele traz os 10 mandamentos, que são o fundamento da religião, e é esta lei que Jesus disse que não veio modificar, ele não veio destruir esta lei, porque a lei que está contida nos 10 mandamentos, ela é eterna, ela não dá para modificar nada, mas ele veio trazer um novo entendimento, ele veio ampliar o significado, mas ele não veio modificar esta lei nos seus fundamentos. Então Kardec vai falar exatamente isso. Moisés trouxe o primeiro momento da religião com leis espirituais bem estabelecidas. Moisés estabelece também leis que regulam a vida social dos judeus. Mas nessa lei, Jesus não se preocupa muito, porque são leis que se modificam com o tempo. As leis sociais, elas se modificam conforme a cultura, conforme a época, conforme o aprimoramento das pessoas, Essas leis vão se modificando. Mas as leis espirituais, elas são eternas. Então, Kardec estabelece essa primeira ligação. Da mesma maneira que Moisés trouxe os 10 mandamentos, que a doutrina espírita chama da primeira revelação. Então, a primeira revelação do quê? A primeira revelação das leis espirituais. Moisés traz isto revelado, por inspiração espiritual, por conhecimento que ele obteve também nos templos onde ele foi educado, nos templos egípcios. Então, ele traz realmente as leis, os 10 mandamentos que contém todo o regulamento para a vida normal, para a vida das pessoas. O segundo momento, e que Kardec chama de segunda revelação, veio por meio de Jesus. E o que Jesus faz? Então ele faz inicialmente essa afirmativa: eu não vim destruir a lei.
mas vim dar cumprimento à lei. O que é dar cumprimento à lei? É trazer uma nova compreensão, ensinar como se cumpre as leis de Moisés. E Jesus faz uma série de, não de modificações, mas de novas perspectivas em relação à lei de Moisés. Né? Ele amplia, ele abre um campo, então ele lança uma luz nova sobre os ensinamentos de Moisés. E em seguida, né, Kardec vai falar da terceira revelação, que é a doutrina espírita, trazida pelos espíritos, organizada por Kardec, mas ensinada pelos espíritos. E da mesma forma que Jesus não veio destruir a lei de Moisés, o Espiritismo também não veio contradizer nenhum dos ensinamentos de Jesus. Muito pelo contrário, confirma todos, amplia o seu significado, traz uma nova perspectiva, lança uma nova luz sobre os ensinamentos, né? E aí, através do Espiritismo, nós temos uma nova compreensão mais aprofundada dos ensinamentos de Jesus. Então, esse capítulo primeiro, Kardec vai trazer esta sequência, né, mostrando que o conhecimento das leis espirituais, elas dependem também do grau evolutivo da humanidade. No tempo de Moisés, a necessidade era uma, e Moisés trouxe os ensinamentos de uma determinada maneira, adaptada ao conhecimento e ao nível evolutivo, ao nível moral daquelas pessoas da época. Quando Jesus veio, ele transformou, né, esses ensinamentos, ele deu uma nova luz, mas ainda assim, alguns ensinamentos de Jesus ficaram só mencionados, né, sem entrar muito em detalhes. Por quê? Porque também a humanidade ainda não estava preparada para compreender tudo. Por isso que Jesus falava por parábolas, né? Ele deixou tudo nas parábolas, mas algumas coisas necessitavam de uma compreensão melhor. E esta compreensão melhor, então, é trazida atualmente pela doutrina espírita. É por isso que é importante nós lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, para, através das explicações de Kardec, nós começarmos a compreender o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo não comenta todos os ensinamentos de Jesus, né? Ele pega os ensinamentos morais, ele faz uma seleção de alguns ensinamentos, comenta, mas através desta compreensão nós nos habilitamos a entender todo o resto dos ensinamentos, né? Todo outro conteúdo dos evangelhos. Então fica aqui a sugestão, né, para leitura completa do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim nós vamos fazer as nossas vibrações neste momento, e nós vamos vibrar por toda a humanidade, encarnada, desencarnada, por todos os países, por todos os dirigentes de povos, para que dirijam com consciência, com discernimento, com equilíbrio, com justiça. Vamos incluir especialmente o nosso país, o Brasil, para que permaneça no seu caminho de coração do mundo e pátria do Evangelho, que é o destino do nosso país. E vibrar então por todas as pessoas encarregadas de tomar decisões em relação ao Brasil. Nós vamos vibrar pelos nossos lares, por todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, por todas as pessoas que se relacionam conosco. Nós vamos vibrar por todos os sofredores, por todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, fortalecendo o seu ânimo para que superem essas dificuldades. Nós vamos mandar o nosso passe à distância para aquela pessoa que nós queremos fortalecer com o atendimento espiritual.
Nós vamos vibrar por esta casa espírita, pelo nosso centro, por todas as pessoas que frequentam esta casa, e nesse momento também nós vamos tomar o nosso passe. Mais uma vez agradecidos a Jesus e aos bons espíritos, nós pedimos permissão para encerrar a nossa preleção de hoje. Graças a Deus.